Olá, turma! Hoje iremos tratar da unidade 3, nesta videoaula. Iremos abordar a questão do planejamento do ensino e aprendizagem e aspectos teóricos e operacionais. Bom, gostaria de começar esse assunto fazendo uma pergunta a vocês. O que aconteceria se uma escola começasse o ano letivo sem nenhum planejamento? Como seria o trabalho dos professores, das coordenações e da gestão? Vocês já participaram de um projeto escolar que deu certo? O que foi necessário para isso acontecer? Bom, como coloquei inicialmente, iremos tratar sobre o planejamento do ensino-aprendizagem nos seus aspectos teóricos e operacionais. O que iremos abordar nesta aula? Sobre planejamento, para que serve, sobre os aspectos teóricos do planejamento, os níveis de planejamento, tipos de planos de ensino e trazer alguns exemplos, certo? O objetivo da aula é compreender o conceito de planejamento educacional, distinguir os níveis de planejamento, tanto nacional, institucional e docente, quanto reconhecer os tipos de planejamento, tanto o planejamento de ensino, quanto outros tipos de planejamento. Então, para que serve o planejamento? O planejamento é algo que é corriqueiro em nossas vidas, em todas as instâncias dela. Então, quando planejamos, está presente a ideia de uma intencionalidade da ação, porque planejar é uma marca essencialmente humana. Isso vai possibilitar que nós ressignifiquemos o trabalho, o sentido da ação educativa, mais propriamente falando. Quando planejamos, damos coerência à ação da instituição, integrando e mobilizando, em torno de consensos, ainda que sejam provisórios, flexíveis, mas é preciso dar coerência à ação da instituição. E é preciso superar o caráter fragmentário das ações em educação. A mera justaposição. É preciso pensar sistematicamente, é preciso pensar coletivamente. O planejamento também serve para racionalizar os esforços, certo? O tempo e os recursos utilizados para atingir fins essenciais do processo educacional. Afinal de contas, o nosso trabalho tem uma intencionalidade, A educação formal tem os seus objetivos, intencionalidade. Então, como poderemos conceituar planejamento? Então, planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Então, o planejamento, ele envolve esse movimento da ação mental, da reflexão e envolve esse ciclo, ação, reflexão, ação. Planejamento é a base para a ação sistemática.
é a racionalização dos meios para atingir os fins. Então, é um processo de racionalização, de ação mental que articula a atividade escolar e a problemática do contexto social. Segundo Regina Selle-Kauzux, planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes e prever as formas alternativas de ação para superar dificuldades ou alcançar objetivos. E prever as formas alternativas de ação para superar dificuldades, né, como já colocamos, ou alcançar objetivos desejados. Então, é um processo mental que envolve análise, reflexão e previsão. Segundo José Carlos Libânio, planejar é o processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, em que nessa ação do planejamento se articulam saberes historicamente construídos, novos saberes, e as mudanças da sociedade no plano econômico, político, ideológico e cultural. Bom, também podemos acrescentar outros autores importantes que tratam sobre a questão do planejamento, como o Lucchesi, um importante autor, o Vasconcelos também. Segundo Lucchesi e Libânio, o planejamento é um processo contínuo de reflexão, tomada de decisão e avaliação da prática pedagógica. Passemos a ver agora os níveis de planejamento. Existem vários níveis de tomada de decisão com relação à educação, que nós denominamos planejamento do sistema de educação, ou planejamento educacional, que é o nível mais abrangente, que incorpora e reflete as grandes políticas educacionais, certo? E esse planejamento, ele é feito em nível nacional, estadual ou municipal, e, como eu falei, incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Essa é uma citação direta do Celso Vasconcelos. Existem também os planejamentos plurianuais e os planos de educação, certo? Existe o planejamento também em nível das diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares, tanto os planos plurianuais, os planos de educação, as diretrizes curriculares, eles são organizados pelo órgão maior do país, que é o Ministério da Educação, e seguido pelas secretarias de educação, no âmbito estadual e municipal. O planejamento curricular. O planejamento curricular é a definição do currículo da escola de uma determinada série ou ano. Baseia-se nas definições nacionais e específicas de uma determinada região e escola. Então, Celso Vasconcelos afirma que
o planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante através dos diversos componentes curriculares. Em nível da escola, a escola também se planeja no sentido mais macro, que é o documento que você já deve ter ouvido falar ou visto chamado Projeto Político Pedagógico, que é o planejamento global da escola. É o plano integral da instituição. Então, esse projeto político pedagógico, como alguns chamam e outros chamam só projeto pedagógico, a LDB versa em um dos seus artigos que a escola tem autonomia de elaborar a sua proposta pedagógica. Então, esse projeto político pedagógico ou proposta pedagógica constitui-se de marco referencial, que é justamente todos os aspectos teóricos, né, quanto à concepção de educação, de ensino, de aprendizagem, de sociedade, de escola que se quer, que se almeja. Também compõe-se do diagnóstico, que é justamente fazer esse levantamento, né, da realidade escolar, né, em todas as suas dimensões. Então, o marco referencial é onde se quer chegar. E o diagnóstico é onde se está, como se está. E também a programação, certo? Que são as ações que serão planejadas para alcançar os objetivos que se pretende, alcançar as metas que se pretende a partir do diagnóstico. Então, o projeto político-pedagógico, ele envolve as dimensões pedagógica, comunitária, né, seu sentido mais geral, institucional, e administrativa. Então, o projeto político-pedagógico, segundo Vasconcelos, é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, e o que é essencial, precisa ser coletivamente construído de forma participativa. Vejamos, então, agora um outro nível de planejamento, que é o planejamento de ensino, que é relativo ao que é mais específico de um ano letivo, de uma turma, de um período, de um professor, e visa incorporar e refletir as especificidades de uma matéria ou disciplina articulado a uma determinada sala de aula. Então, esse autor, Padilha, coloca que o planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo ações e situações em constantes interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos. O planejamento de ensino se subdivide em plano de curso, plano de unidade e plano de aula. Eu separei aqui um exemplo do plano de aula
considerando que vocês irão apresentar regências simuladas nesta disciplina. Então, nós temos aí o tema, considerando que é a área da matemática, eu trouxe aqui um exemplo do assunto do objeto de conhecimento da matemática. Então, o tema. E é assim que vocês deverão se guiarem, melhor dizendo, para fazer o planejamento de ensino de vocês, especificamente o plano de aula. Temos o tema Equação do segundo grau, resolução e aplicação em problemas do cotidiano. É para o 9º ano do ensino fundamental, disciplina matemática, a duração de aula 20 minutos. Então, existem os componentes básicos, indispensáveis, essenciais, que compõem o planejamento de ensino, notadamente o plano de aula. Então, o primeiro dele, objetivos específicos. Então, aí temos identificar a forma geral da equação do segundo grau, resolver equações do segundo grau por meio de forma de Bhaskara, interpretar problemas do cotidiano que podem ser modelados por equações quadráticas. Então, quais serão os conteúdos que deverão estar alinhados com esses objetivos? Equação do segundo grau, na forma ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ax elevado ao quadrado mais bx mais c, que vai ser 0, ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, aí temos aí os conteúdos. A equação do segundo grau nessa forma. Então, o discriminante é aí o símbolo de delta, a fórmula de Bhaskara e situações, problema envolvendo equações quadráticas. Então, vejam que esses conteúdos estão alinhados com os objetivos específicos. Então, colocados os objetivos do conteúdo, passemos para os procedimentos metodológicos. Então, como será a aula? Como será a introdução? Como será o desenvolvimento? E como será a conclusão dessa aula? Então, como introdução, a sugestão é fazer um diálogo inicial para resgatar os conhecimentos prévios sobre equações do primeiro grau, expor os objetivos da aula. Lembrem-se, uma questão aí de 5 minutos para vocês poderem começar o diálogo sobre o assunto da aula, saber o que os alunos já sabem, certo? Ou não sabem, sobre equações do primeiro grau. Uma vez que a equação do primeiro grau é um pré-requisito, saber equações do primeiro grau é um pré-requisito para entender a equação do segundo grau. Importante também expor os objetivos da aula. Quanto ao desenvolvimento da aula, a exposição oral dialogada é o ponto de partida, onde se vai apresentar, né, a forma geral da equação do segundo grau. Obviamente, explicar o cálculo do discriminante e a fórmula de Bhaskara. E também nós trouxemos aqui como sugestão uma atividade prática, que é propor exercícios progressivos. Um de aplicação direta, um contextualizado e um desafio. Também, a partir desse assunto, vocês podem estar formando duplas para resolução e discussão, né, desses exercícios. Então, em duplas, e depois faz uma socialização geral, para que possam fazer uma correção coletiva com a participação de todos.
E também é sugestivo o professor chamar um aluno no quadro e resolver um assunto, né? Um exemplo, melhor dizendo, simples, no quadro junto com a turma. Bom, após a introdução da aula e o desenvolvimento, é importante concluir a aula, certo? Que é o momento onde se vai sintetizar os aprendizados e reforçar a aplicabilidade. Então, revisar brevemente os conceitos abordados, certo? Então, é importante, para fechar, retomar a ideia inicial, que planejar, no caso aqui, né? Que eu estou fazendo o encerramento da nossa aula. Planejar não é engessar a prática, mas dar direção a essa prática, certo? Importante também pensar o planejamento como um ato político e pedagógico, um ato político porque envolve tomada de decisão, certo? Envolve tomada de decisão. Pensar também que o sucesso da prática docente depende da coerência entre os objetivos, métodos e avaliação. Então, vocês irão elaborar um mínimo plano de aula sobre o tema da aula de vocês, certo? E irão apresentar o que nós chamamos de agência simulada, de acordo com essas orientações sobre o plano de aula, com um tempo entre 20 e 25 minutos, e reforçando que o desenvolvimento da aula deve ser de maior tempo. Ok. Também nós estávamos, né, abordando a questão dos procedimentos metodológicos. Passemos a falar agora sobre os recursos didáticos, também um componente importante do plano de aula. O componente didático é de acordo com o que vocês têm disponível, quadro branco, né? Acredito que todas as escolas agora são só quadro branco, pincel, data shows, se tiver disponível, para exibição de exemplos, folhas de exercícios impressas, o caderno dos alunos. São exemplos de recurso didático. Com relação à avaliação, também um outro componente importante, né? É a questão da avaliação. Vocês devem ter feito a disciplina de didática e devem ter estudado todos esses assuntos aqui que estão sendo expostos por mim, não é? Então, já estudaram a questão da avaliação, dos recursos, da metodologia, dos objetivos, né? Que também são objetos de conhecimento da didática. Então, é importante sobre esse assunto da avaliação, é pensar que a avaliação, ela cumpre algumas funções e também nós temos alguns tipos de avaliação. Então, só relembrando, a avaliação, ela é diagnóstica, ela é formativa e ela é somativa. Certo? Então, também relembrar aqui que a avaliação, no processo avaliativo, é bom não só também definir os instrumentos avaliativos de acordo com os objetivos, com os conteúdos, com os procedimentos metodológicos, mas também estar explícito quais são os critérios de avaliação, o que vocês irão avaliar, certo? Então, por exemplo, como exemplo de instrumento avaliativo, nós temos a observação,
né? Importante observar a participação dos alunos durante a aula, mas essa observação não pode ser de qualquer jeito, é preciso ter uma organização para observar o desempenho do aluno em sala de aula. Quando eu falo em organização, é justamente criar instrumentos, aquilo que vai ser observado, né, que são os critérios. Também os exercícios são importantes e detalhe a serem corrigidos em sala, certo? Também é importante avaliar a capacidade do aluno em aplicar o conceito, né? O que eles estudaram em problemas do dia a dia, como se chama em problemas contextualizados, certo? Então, pessoal, é isso. Estejam atentos sobre o plano de aula que nós desenvolveremos as regências simuladas. E nós trazemos aí como referência desse material a própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na matemática. É bom que vocês observem quando forem planejar a aula de vocês, pesquisarem na BNCC do ensino fundamental de 6º ao 9º, quais são as competências e habilidades de acordo com os objetos de conhecimento da matemática para aquele ano. Também importante é uma referência que é o Luiz Roberto Dante, Matemática, Contexto e Aplicações, do 9º ano da editora Ática. Vocês podem também buscar outras referências de livro didático matemática para elaborar o plano de aula de vocês. Então, gente, fechando tudo mesmo agora, essa exposição, as nossas considerações finais. É importante, na hora de planejar, dialogar com as diferentes áreas do conhecimento, o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Conhecer o seu objeto de estudo e das outras disciplinas para perceber as possibilidades de articulação. Discutir a sequência dos conteúdos nos períodos e disciplinas. Articular atividades fins, ou melhor dizendo, afins, para otimizar o tempo, recursos humanos e propiciar a aprendizagem significativa. Certo? Muito bem.